Segundo Crônicas 14, versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. E clamou Asa ao Senhor seu Deus, e disse: qual foi a oração que ele fez? Vamos ler juntos? Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Obrigado, Senhor, porque as nossas lutas não são nossas, elas são tuas. Ensina-nos isso, Pai. Já falamos sobre isso nesta manhã. E queremos lembrar de novo, nesta noite. As nossas batalhas são as batalhas do Senhor. E o Senhor está conosco em cada momento da nossa vida. Se conosco, fala conosco, abre o nosso entendimento, traga a tua vontade ao nosso coração por meio da tua palavra. Essa é a humilde oração que fazemos a ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Você tem o hábito de ler a Bíblia? Uma das coisas mais fascinantes da Bíblia é você estudar as orações da Bíblia. Estudar as orações da Bíblia. E quando você inicia logo no livro de Gênesis, Gênesis 18, você encontra ali a oração que Abraão fez. Ele intercede pelo seu sobrinho Ló. E aí você vai caminhando nas orações, E aqui chegamos no livro de Crônicas, que vai registrar a história dos reis de Israel. Tanto Crônicas quanto o livro de Reis. E eu quero até fazer um desafio a você, para que nessa semana você leia as orações que foram feitas pelos reis. Para você logo perceber que nós aprendemos a orar orando. E nós aprendemos a orar com quem ora. Dessas duas formas você aprende a orar. Orando e orando com quem ora. Capítulo 11 de Lucas, uma certa feita, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eu estou certo de que o maior meio de graça que Deus deu ao seu povo foi a oração. Se nós orarmos, nós iremos prevalecer. Se nas nossas batalhas, nas nossas lutas, na nossa rotina, no nosso dia a dia, se nós decidirmos ser homens e mulheres de oração, nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. A vida cristã sem oração é algo impossível. Não há coerência numa pessoa dizer: eu sou crente, sou filho de Deus, e viver a sua rotina sem orar. Porque a oração é o que vai ligar a terra com o céu. A oração é o fio condutor da sua intimidade com Deus. E se você então se denomina um cristão e não vive uma vida de oração, é incoerência, é um equívoco, é uma ilusão. Porque vida cristã sem oração é impossível. Os puritanos, eles diziam que a oração é o oxigênio da alma. Ou seja, se você não orar, você morre. Não existe vida espiritual sem uma vida de oração. A oração, ela precisa estar na agenda do pastor, a oração precisa estar na agenda da liderança da igreja, a oração precisa estar na agenda dos membros da igreja, do povo de Deus.
E a maior atividade do diabo contra a igreja é exatamente essa, é impedir que a igreja ore. A maior atividade do diabo contra a sua família, contra a sua vida, é impedir que a sua família ore. Nossa família precisa ser uma família de oração, a nossa vida tem que ser uma vida de oração, a nossa igreja precisa ser uma igreja de oração. Está na agenda de Satanás atrapalhar a sua vida de oração. E ele vai fazer de tudo, todos os dias, para impedir você de orar, para fazer você esquecer, para fazer você desanimar, para fazer você ter sono. De alguma forma, ele vai fazer de tudo para nos impedir de orar. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, para essa oração que o rei Asa faz. Diz o texto que Zerar, que era o rei etíope, ele saiu contra o povo de Deus. E aqui você vai perceber que o inimigo ele está sempre saindo para batalhar contra o povo de Deus. Sempre saindo para batalhar contra a igreja. A nossa vida cristã não é uma caminhada, uma vida em que nós vamos enfrentando aqui e ali uma batalha. Vida cristã é batalha espiritual. Constantemente o diabo está trabalhando para tirar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, constantemente. Em 1 Pedro 1:8, diz que ele está ao nosso derredor. Você sabe que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Mas os nossos inimigos, eles estão ao nosso derredor, esperando uma brecha, momento oportuno, para nos devorar, para nos tragar espiritualmente. E Mateus 26:41 vai dizer: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Esteja atento, esteja em oração e esteja vigilante, porque a tentação bate na nossa porta o tempo todo. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair. Então, olhando para esse texto, veja que Zerar, o etíope, saiu contra eles, mas não com um pequeno exército, mas com um exército de 1 milhão de homens, quase que a cidade de São Gonçalo inteira, de homens fortemente armados, preparados, com 300 carros de guerra. Olha que exército tão poderoso. Essa batalha era uma batalha vencida para os inimigos e perdida para o povo de Deus. Jamais Israel conseguiria por si só vencer uma batalha dessa. Mas veja, irmãos, que há coisa na minha vida, na sua vida, há coisa na nossa família, há coisa na igreja, que jamais serão vencidas, senão pela oração. Eles sabiam, o povo de Deus sabiam que eles eram menores, eram fracos. Eles falaram isso nessa oração. Quem é que pode entre o poderoso e o fraco? Eles sabiam que eles eram tão limitados, tão fracos diante dos inimigos, tão fortes, que eles entenderam que a maior estratégia, a maior arma de guerra que eles tinham era a oração. Era confiar aquela batalha a Deus. Então, na nossa vida também existem batalhas que nós jamais venceremos, se não for pela oração. E é por isso que às vezes você, mesmo sendo gente boa, servo de Deus, mesmo aparentemente fazendo tudo bonitinho, certinho, mas se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, vai perder. E Deus resolveu agir assim. Existem coisas na nossa vida que Deus decidiu só dar vitória se for através das nossas orações. Ele é soberano. E existem situações que Ele resolveu agir dessa forma, somente através das nossas orações. E a gente precisa aprender alguns princípios sobre como orar diante dos impossíveis. Então, com a sua Bíblia aberta,
Veja comigo aí no versículo 11, que Asa, ele clama ao Senhor seu Deus, e o que é que ele diz ali? Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Além de ti, não há outro que possa. Ou seja, o Senhor pode, mas além de ti não existe outro. Então, irmãos, a primeira coisa que devemos aprender aqui, diante do impossível, o primeiro princípio é: nós dependemos totalmente de Deus. Nós dependemos totalmente de Deus. Você não depende de Deus pela metade. Você não depende de Deus em alguns momentos da sua vida, não. Hoje pela manhã a gente estava aqui tentando lembrar os livramentos que o Senhor dá a gente. E você, para sair da sua casa e chegar aqui na porta da igreja, você não tem noção do que Deus livrou você. Porque existem livramentos que você vê, mas tantos outros que você não consegue ver. Ele está trabalhando o tempo todo, porque todos os dias nós somos entregues à morte. Mas quem nos protege é o nosso guarda, é o nosso Deus, que não dorme. Amém, irmãos? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Você pode ter recursos, você pode ter segurança de uma certa forma, você pode ter amigos influentes, você pode ter bons relacionamentos, mas nada poderá ajudar você no seu momento de maior dificuldade. No momento que você estiver diante de um quadro impossível, só Deus vai poder ajudar você. Tem pastor, não tem diácono, não tem irmão, por melhor que seja, amigo, por melhor que seja. Diante do impossível, quem pode ajudar é Deus, ninguém mais. Lembra daquela passagem de 2 Crônicas 20? O Josafá está lá também com o seu povo, o povo de Deus, e aí vem exércitos numerosos contra ele, ele não sabe o que fazer, ele ora a Deus. 2 Crônicas 20. A gente está em 2 Crônicas 14. 6 capítulos à frente. 2 Crônicas 22. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar. E Josafá então fez uma coisa que a gente faz: tremeu na base, tremeu que nem bambu, porque quando aquele problema que vem é maior do que a nossa força. E diz o texto: então Josafá teve medo. E o texto completa dizendo que ele se desesperou. Foi isso? O texto completa dizendo ele deu um surto de pânico diante do seu problema. Foi isso que diz o texto? O texto diz, então ele saiu fazendo um monte de besteira, xingando todo mundo. Não, ele teve medo e ele se pôs a buscar ao Senhor. O que você faz quando tem medo? O que você faz quando está diante dos seus inimigos? Quando eles são poderosos contra você? Josafá deixa um exemplo para nós, lá no capítulo 20. Ele se pôs a buscar ao Senhor, e ele foi mais além, ele apregoou um jejum em toda a nação. Todo mundo vai jejuar e orar, porque esses inimigos são maiores do que nós, eles vão nos destruir, se nós não invocarmos a Deus. Ou seja, em nós não há capacidade, em nós não há forças que sejam capazes de vencer, só Deus. Então vamos orar. Porque quando você ora, você move o braço de Deus. Quando você ora, a mão de Deus vem em nosso favor. Então, o texto diz isso em 2 Crônicas 22. Mas no 20, 12, ele ora dizendo: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? E agora olha só o que ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver esse problema na minha vida, mas os meus olhos estão no Senhor. Estou esperando um sinal, esperando uma palavra, esperando uma resposta, esperando uma direção. Os meus olhos estão em Deus. No momento do impossível, na hora de você enfrentar aquilo que você não pode vencer, você precisa clamar a Deus.
Você precisa se levantar na dependência de Deus. Não se desesperar. Não fazer besteira. Não fugir, não abandonar o barco. Mas confiar no seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode ajudar. Só Ele. E a coisa mais maravilhosa da vida quando você consegue isso, é você viver essa experiência. É você viver essa experiência. De não ter ninguém para te ajudar. De não ter recurso nenhum para te socorrer. E você descobrir que é só você e Deus. E quando você perceber que é só você e Deus, e vencer, você vai ver que não era de ninguém que você precisava, era só de Deus. Porque Ele é tudo para nós. Ele é suficiente para nós. Foi assim a experiência de Jacó no Val de Jaboque. Ele passou os filhos, ele passou o rebanho, passaram as mulheres, e ele ficou sozinho. E sozinho, ele lutou com Deus. E ele disse: eu não te largarei enquanto não me abençoares. Então, preste atenção, irmãos. Diante do impossível, nós devemos orar na certeza de que só Deus pode nos socorrer. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos, e que se repete de uma forma padronizada nas orações do livro de Crônicas, é que, já falamos isso hoje cedo, as nossas lutas, elas não são nossas. As nossas lutas, elas são as lutas de Deus. Amém? Amém mesmo ou mais ou menos amém? Então diga assim: as minhas lutas, elas não são minhas. As minhas lutas, elas são as lutas de Deus. Veja que há na mentalidade bíblica o conceito de que eu e você, como povo de Deus, nós só temos lutas porque nós estamos com Deus. E Deus está conosco. Pelo menos as lutas dessa dimensão que nós temos. Porque muito problema da nossa vida é porque a gente é perseguido. É porque o diabo, ele insiste contra nós. É porque nós queremos andar certo na presença de Deus. Então nós somos atacados constantemente. Porque o diabo quer aprontar na nossa vida de tal forma para fazer nós nos insurgirmos contra Deus. Então ele quer atuar na sua vida de uma forma, ele quer desanimar você de tal maneira, para você chegar num momento da sua vida, de pensar assim: poxa, eu estou sempre na presença de Deus, eu estou sempre buscando a Deus, eu estou sempre orando a Deus, mas a minha vida não deixa de ter problema. Tem hora que você começa a brigar com Deus. E tem hora que você começa a desanimar com Deus. Desanimar na caminhada de fé. Isso acontece com muita gente. Se ainda não aconteceu com você, você é um privilegiado. Mas acontece com mais pessoas do que você pensa. A estratégia de Satanás é essa, porque ele não tem nenhum prazer em estragar um carro teu, em estragar uma coisa na sua casa. Ele não tem nenhum prazer necessariamente em você perder o emprego, em você ficar com dívida ou doente. Que prazer que ele tem nisso? Mas o prazer dele está em quando você começar a perder coisas, você começa a questionar Deus. Por que na minha vida é assim? Se eu estou fazendo tudo certo. Por que não para? Porque é um problema atrás do outro. Porque nada dá certo. Aí ele começa a entender que ele está tendo vantagem. Então ele insiste contra nós. Ele insiste contra nós. Somos atacados constantemente, porque somos de Deus. E nós temos o hábito de achar que os nossos problemas são nossos problemas. Mas a Bíblia não é assim. Se você está passando por uma luta, se você está passando por uma tribulação, se você está passando por uma perseguição, e se você é de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, esta luta que você está passando, ela é de Deus. Então não é meu problema, eu estou sozinho no meu problema. Não, você está vivendo um problema que está nas mãos de Deus. Porque esse problema é dele.
Porque Ele é o Deus da sua vida. Porque Ele é o provedor da sua vida. Porque Ele tem uma aliança com você. Porque você está debaixo de uma promessa dEle. Porque você foi comprado por um sangue precioso. Porque você foi reconciliado com Ele. Porque você está guardado nas palmas das mãos dEle. Porque você é povo dEle. Porque Ele está no comando da sua vida. Ele é soberano. Tudo o que acontece com você está sobre a direção dEle. E o teu problema é problema dEle. Tua luta, tuas causas, é luta, causas dEle. Isaías 63:9 diz que Ele se angustia com as nossas angústias. Ele se angustia com as nossas angústias. Isaías 43 diz que Ele está conosco quando passamos pelas águas. Ele está conosco quando passamos pelos rios. Ele está conosco quando passamos pelo fogo. E nós precisamos aprender a orar quando nós passamos pelas nossas dificuldades. E quando passarmos pelas nossas dificuldades, nós devemos orar e dizer: Senhor, esta luta não é minha, esta luta é tua. Então, Senhor, nos conceda a vitória. Porque se depender só de mim, não vai dar certo. Mas essa batalha é tua, Senhor. A família que você tem, ela não é tua. É Deus quem ajunta. É Deus quem ajunta. Os filhos que você tem, que nós temos, são herança do Senhor. Os bens que você tem, eles pertencem a Deus. Você é apenas mordomo, infiel ou fiel. Vai depender da maneira que você estiver administrando os bens que Ele concedeu a você. Sua identidade, sua filiação, seus talentos, seus dons, tudo o que você tem é de Deus. E precisa ser consagrado de volta a Ele. E é por isso que nós servimos a Deus com tudo que nós temos. E quando você serve a Deus com os seus bens, com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu talento, com a sua música, com o seu serviço, com a sua inteligência, com seus talentos e dons e bens e riquezas e tempo, você está consagrando a Deus de volta aquilo que já pertence a Ele. E Ele colocou nas suas mãos para administrar. Todas as bênçãos espirituais que nós temos de Deus, nós a temos em Cristo Jesus. E isso é tão importante, irmãos. Isso é tão sério, que Jesus, quando vai converter a Paulo, ele vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que Saulo não estava perseguindo diretamente a Cristo. Mas por que Jesus diz a ele isso então? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir a igreja é perseguir a Jesus, o cabeça da igreja. Então, diante do impossível, nós aprendemos esse princípio maravilhoso. Nós dependemos de Deus. Mas precisamos entender também que as nossas lutas, elas são as lutas de Deus. E isso também é um princípio do Antigo Testamento. E se você observar lá, todas as pessoas quando oravam no Antigo Testamento, elas oravam baseado na aliança com Deus. Elas tinham uma aliança com Deus, Deus tinha uma aliança com elas, e elas sabiam que Deus estava presente, elas dependiam de Deus para tudo. Então, constantemente, eles oravam e diziam: Deus, tu nos fizeste teu povo. Olha o que nós estamos passando. Deus, tu nos fizeste teu povo. Nós precisamos de comida, de bebida. Senhor, tu nos fizeste teu povo. E nossa família precisa de segurança. Então, como quem diz: olha, Senhor, tu és o nosso dono. E a nossa provisão vem do Senhor. Eles entendiam essa aliança, esse compromisso que Deus tem com o seu povo, por conta da aliança que Ele fez conosco. Então, irmãos, a minha causa, a tua causa, ela também é a causa de Deus. Você não está passando os seus problemas sozinhos. Os seus problemas estão na palma das mãos de Deus. Deus está cuidando de você. Os problemas da igreja são problemas de Deus. Quantas vezes
Quantas vezes? Inúmeras vezes. A nossa igreja já passou por tantos problemas. E eu orei e falei, Deus, é a tua igreja, não é minha. Essa causa é tua, ela não é minha. Eu não tenho força em mim mesmo, Senhor. Assume essa causa. Todas as vezes o Senhor trouxe vitória para nós. Os nossos problemas são problemas de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Primeiro princípio. Diante do impossível, nós dependemos só de Deus. Segundo princípio. A minha causa também é a causa de Deus. Terceiro princípio, está no texto. Nada e ninguém poderá prevalecer contra Deus. É impossível para você. É impossível para mim. Mas para Deus não haverá impossíveis. Amém, irmãos? Josué no capítulo 10 também foi para uma batalha. Ele foi para uma batalha segundo a ordem de Deus. Em Josué 10:12 ele diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aljalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O eixo da terra parou, porque um homem orou. Olha o que Deus é capaz de fazer, porque aquele Deus de Josué é o mesmo Deus que é o nosso Deus. E aquele Deus que agiu naqueles dias é o mesmo que age hoje. E para ele não se passou nenhum dia ainda. Um eixo da terra parou, porque um homem orou. Orou porque estava numa batalha. Orou porque estava enfrentando uma luta. Orou porque estava diante de um grande problema. Mas ele sabia que aquela peleja não era dele, era de Deus. A oração nos foi dada para que a vontade soberana de Deus se cumpra na nossa vida. Quando você ora, você está se humilhando. Oração é humilhação. Oração é dizer: Senhor, eu sou impotente. Eu preciso da tua ajuda. Oração é isso. Então, quando você ora, você está se submetendo à vontade soberana de Deus. Quando você ora, você está dizendo que Deus é soberano e que somente Ele é poderoso para fazer na sua vida. E por isso você está orando, porque se o poder estivesse nas suas mãos, você ia fazer. Mas como o poder não está nas suas mãos e você se sente impotente, então você está orando, compreendendo que o poder está nas mãos de Deus. Então, entenda isso. A oração nos foi dada para que a vontade soberana de Deus se cumpra. Dentro da economia divina, a oração é um instrumento poderoso. E John Piper, ele explica isso muito bem quando ele diz: a oração é um instrumento para Deus exercer a sua soberania. Quando você ora, você não está abraçando a vontade de Deus indo contra a sua. Quando você ora, você está fazendo da vontade de Deus a sua vontade. Você está se alinhando com o querer dele, com a vontade dele. Isaías 37 e 36, Deus está ali respondendo à oração de Ezequias. E ele envia apenas um anjo, como resposta da oração de um homem. Deus envia um anjo. Deus envia quantos anjos? Um anjo. E ele mata, um anjo mata 185 mil inimigos de uma só vez.
185 mil assírios numa única noite. Só porque Senaqueribe, o inimigo, afrontou o Deus de Israel. O nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Irmãos, Deus está com o seu povo. Deus está conosco. E quando Deus se revela na oração de Salomão, lá em 2 Crônicas 7:14, ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos o povo chamado pelo nome do Senhor. Amém? Ou não amém? Nós somos um povo e nós temos um nome. Nós somos nação santa. Nós somos geração eleita. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Somos o seu povo. Quando Deus reunia o seu povo, no final, ele abençoava o povo com a bênção araônica. Com a bênção araônica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti e resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Aquela era a bênção araônica. E por que abençoava o povo dessa forma? Porque esse povo tem um dono. Porque esse povo tem um nome. Esse povo tem propriedade. Deus está conosco. Amém, irmãos? Então, eu quero te dar um conselho nessa noite, para você que está aqui presente e para você que me ouve através das redes sociais. Pare de lutar sozinho. Não é que você não tenha que lutar, é claro que você tem que lutar, você tem que fazer a sua parte. O que você não pode é tentar lutar sozinho. Pare de achar que você vai resolver tudo sozinho. Porque enquanto você estiver sozinho, você não vai conseguir resolver. Nós não temos forças em nós mesmos. E outra coisa também, pare de tentar ensinar para Deus como que o negócio tem que ser feito. Porque a gente não percebe que é isso que a gente faz nas nossas orações. Senhor, toca no coração dele, toca no coração dela. Senhor, faz ele vir até mim, porque se ele não vir até mim, eu não vou até ele. Senhor, faz com que esse negócio aconteça, porque se não acontecer, eu vou fazer que a gente comece a dar ordem para Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus. Senhor, tu sabes o que eu estou passando. Faz com que a tua vontade se cumpra na minha vida. Me ajuda a discernir a sua vontade, Senhor. Me ajuda a compreender, me ajuda a ver o que não tem, o que ninguém está conseguindo ver. Me ajuda a enxergar espiritualmente o que naturalmente eu não consigo. Abra os meus olhos, Senhor. Cumpra o teu querer, cumpra a tua vontade. Amém, irmãos? Quarto princípio para terminar. 2 Crônicas 14:12, nosso texto base. O que diz aí? 14:12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. O Senhor, qual é o verbo? Ferir. O Senhor feriu. Deus fere os nossos inimigos. Deus fere tudo aquilo que se levanta contra nós. Não há quem prevaleça contra nós quando a nossa vida está nas mãos de Deus. Por que isso? Porque todas as nossas lutas diante do impossível é Deus quem luta por nós. É Deus quem luta através de nós. Amém? Amém. Ou não amém? 2 Crônicas 32, versículo 7. Sede fortes e corajosos. Não temais, vamos ficar de pé. Nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Não tenha medo dos seus inimigos, porque um há conosco maior do que aquele que está contra nós. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o texto diz que o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Louvado seja Deus, Ele nos ajuda a guerrear as nossas guerras, porque as nossas guerras são dEle.
Jesus mesmo nos incentiva: pedi, pedi e dá-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Se nós, como pais imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, o Pai perfeito, nos dará tudo o que precisamos. Amém? Vamos colocar nossas causas impossíveis diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Amém?